Ninguém da minha família veio ao meu casamento. Nem meus pais, nem minha irmã, nem mesmo meu melhor amigo. Cada cadeira que reservei para eles permaneceu vazia, como feridas abertas no meio do dia mais feliz da minha vida. Enquanto todos aplaudiam, enquanto eu cortava o bolo, meu celular começou a vibrar. Uma mensagem brilhou na tela. Precisamos conversar agora. Era da minha mãe. Em seguida, 52 chamadas perdidas. No início, pensei que alguém estivesse ferido, mas não. Acontece que eles só precisavam que eu resolvesse algo. Na festa de noivado da minha irmã, a mesma que todos eles escolheram em vez de mim. Esse foi o momento em que algo dentro de mim finalmente quebrou. Mas antes de compartilhar minha história com vocês, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo. Ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoraria ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você ainda não o fez, por favor, clique em inscrever-se. Isso me ajuda a compartilhar mais histórias como esta, reais, cruas e humanas. Meu nome é Evandro Mendes, e foi assim que o silêncio da minha família se tornou a coisa mais alta que eu já ouvi. Ninguém da minha família veio ao meu casamento, nem meus pais, nem minha irmã, nem mesmo meu melhor amigo. 40 minutos antes da cerimônia, eu estava parado em frente ao mapa de assentos perto das portas da capela e olhava para as 4 fileiras organizadas com a etiqueta Família Mendes. Cada cartão de lugar estava virado para a frente, como um soldado em posição de sentido. A cerimonialista pairava ao meu lado, baixando a voz como as pessoas fazem em hospitais e funerais. Podemos remover essas fileiras antes que os convidados cheguem, ela ofereceu. Cadeiras vazias vão acabar nas fotos. Eu balancei a cabeça. Deixe-as, eu disse. Elas pertencem à história. O ar do mar entrava pelas portas abertas, trazendo o cheiro de madeira polida e das rosas do jardim. A luz do fim de tarde atravessava os vitrais e fazia aquela mágica de catedral pelo corredor, transformando poeira em purpurina. Eu podia ouvir nosso quarteto de cordas aquecendo no pátio. Algumas notas desencontradas, risadas nervosas. Heloísa estaria arrumando seu véu, checando um batom que não precisava ser checado. Em algum lugar, sobre uma mesa, na suíte da noiva, estava a caixa de veludo que eu carregava comigo há meses, vazia. Porque minha mãe havia jurado que o colar dentro dela, a peça de casamento da minha avó Helena, estava em péssimo estado. Melhor não usar. Eu acreditei nela. Eu também havia impresso uma pequena linha do tempo em nossos convites. Um designer insistiu que era um toque lúdico, anunciando a data com 8 meses de antecedência. Tudo, da entrada ao cortejo com sparkles, estava claramente detalhado. A data que escolhi nunca foi uma surpresa. As pessoas simplesmente escolheram não vir. Desci o corredor de vidro em direção ao roseiral para respirar. O fotógrafo me seguia, tirando fotos espontâneas, limpando a garganta, para perguntar se queríamos repensar o enquadramento para que as fileiras da família não dominassem as fotos abertas. Não as esconda, eu disse. Ele assentiu, mexendo nas lentes, o tipo de profissional que entendia que a verdade às vezes não é bonita. Elas estarão lá, disse ele, suavemente, e elas dirão o que têm a dizer. Quando a cerimonialista me chamou para a fila, meu estômago se acomodou em um lugar frio e estável. Amigos lotaram a capela, preenchendo o som que minha família havia levado. O quarteto começou a tocar a música da entrada, e as portas se abriram. Heloísa apareceu no braço do irmão, iluminada contra a ruim da luz, como a resposta para uma pergunta que eu vinha fazendo a minha vida inteira.
Eu olhava para ela e, ao mesmo tempo, de alguma forma, não conseguia parar de ver aquelas fileiras. Eu olhei mesmo assim. Eu me forcei a olhar. Uma pequena rajada de vento moveu os programas sobre as cadeiras vazias. Eu me ouvi dizer meus votos e, por um segundo, não reconheci minha própria voz. Heloísa sorriu para mim como se pudesse ouvir o tremor e o perdoasse. Quando o celebrante nos declarou casados, todos aplaudiram como se pudessem abafar o silêncio. Na recepção, no jardim, nossos amigos se tornaram a família que o dia exigia. Alguém me ergueu em uma cadeira para um brinde e outra pessoa deslizou uma taça de espumante na minha mão. O fotógrafo tentou novamente, com o tato de um médico. Vamos tirar os retratos de família antes que a Golden Hour termine, ele pediu, cuidadoso com a palavra família. Eu o poupei da coreografia. Faça a dos amigos primeiro, eu disse, e ele sorriu como se estivesse aliviado. Nós juntamos ombros e cotovelos e um pouco de caos em um quadro que parecia real. A cerimonialista, eventualmente, me encontrou, ofegante. Seus pais estão atrasados? Ela perguntou, já se arrependendo. Não, eu disse. Eles estão perfeitamente no horário deles. Ela assentiu como se entendesse mais do que lhe fora dito. Na beira do gramado, a baía estava barulhenta com as gaivotas. No bolso do meu paletó, meus dedos encontraram a caixa de veludo. Tinha peso, mesmo sem nada dentro, da mesma forma que certas verdades têm. Imaginei as mãos da minha avó, finas e quentes, me prometendo. Um dia, sua noiva usará isto. Eu tinha imaginado prendê-lo na nuca de elo, o fecho capturando a luz da câmera, e todo o clichê se tornando nosso. Em vez disso, havia um vazio. Guardei a caixa e ajudei Heloísa com a programação, protegendo-a de pequenos pânicos, como se faz quando se quer que um dia permaneça intacto. Um mosquetão perdido, um carro de aplicativo atrasado, uma faca de bolo que ninguém conseguia encontrar e que, milagrosamente, foi encontrada. Amigos giravam ao nosso redor, brilhantes, barulhentos e orgulhosos. E, além disso, como uma imagem em negativo, as 4 fileiras permaneciam vazias. Quando o DJ anunciou a primeira dança, mantive meus olhos em Heloísa. Ela riu quando eu errei o mesmo passo que havíamos praticado na cozinha, e todos aplaudiram, como se tivéssemos feito de propósito. Se o amor é um lugar, pensei, é este aqui. Então o bolo chegou. Um pequeno oceano de buttercream e pérolas de açúcar. Todos se reuniram, celulares erguidos, sem pontos de luz. Os dedos de Heloísa deslizaram para os meus. Pronto, ela sussurrou. Eu assenti, e nós posicionamos a faca juntos. O aço tocou a cobertura, e nesse mesmo instante, meu telefone vibrou no bolso interno do paletó. A tela iluminou meu paletó como um farol. Uma mensagem da minha mãe deslizou pelo vidro. Precisamos conversar agora. Então, o motor de vibração sacudiu de novo e de novo. No segundo que leva, para cortar o glacê, o número subiu. Chamada após chamada, como granizo em um telhado de zinco. Eu sorri para a câmera. Uma linha de gelo percorreu minha espinha. Saí para a varanda para aliviar o pânico e deixei os aplausos desaparecerem atrás do vidro. O vento de Búzios bateu no meu rosto com força suficiente para arder. Abri a primeira mensagem de voz. Minha mãe parecia animada, Anissa Aceia, depois ríspida, como se tivesse começado a mensagem sorrindo e lembrado com quem estava falando. Evandro, por que você não está atendendo? O buffet da Amanda teve um problema e eles estão sem algumas coisas. Você conhece aquele restaurante famoso na cidade? Ligue e peça um favor para sua irmã. E não faça um escândalo sobre o colar da vovó. Deixei ela usar algo significativo esta noite.
Conversamos mais tarde. Eu toquei de novo, para ter certeza de que não tinha inventado a parte em que ela me dizia para não sentir o que eu estava sentindo. Então eu não retornei a ligação. O baixo da banda batia através do assoalho. Observei um veleiro manobrando em direção à boca da baía e tentei convencer meu corpo a permanecer dentro da minha pele. A porta se abriu e Heloísa saiu. O buquê em uma mão, a outra repousando no meu pulso. Ei, disse ela, seus olhos procurando os meus. Eu entreguei a ela o telefone. Ela ouviu, sua boca se tornando uma linha reta. Então ela olhou para mim, da maneira como alguém verifica um farol para ver se a lâmpada está funcionando. Isso é roubo, disse ela de forma clara e simples. É o dia do nosso casamento, e isso é roubo. Eu queria dizer a ela que eu consertaria, que eu dirigiria pela noite, que eu arrancaria o colar do pescoço da minha irmã e pregaria um limite no céu. Eu queria dizer que nada daquilo importava, porque estávamos ali, estávamos casados e estávamos felizes. E tudo isso era verdade, mas uma verdade disparada estava ali na minha tela, com a voz da minha mãe por cima. Esta noite pertence a nós, eu disse. Eu não vou explodir, eu vou registrar. Ficamos juntos enquanto eu tirava capturas de tela, salvava mensagens de voz e encaminhava os arquivos para o meu e-mail. Abri uma nova pasta e a nomeei para depois. Dentro dela, criei subpastas por remetente, depois por hora e depois por uma nota curta. Pedido buffet, colar, sem desculpas. Parecia clínico e um pouco absurdo fazer trabalho administrativo de sapatos subassociais enquanto nossos amigos dançavam. Mas eu podia sentir o velho padrão me procurando, aquele em que eu corria para consertar o que nunca foi meu para consertar, e depois ouvia que eu tinha feito uma cena. Eu não ia entrar nessa coreografia de novo. De volta ao corredor, o fotógrafo nos interceptou com sua melhor cara de crise. Vocês querem tirar as fotos de família agora? Ele perguntou, pisando em ovos com a palavra família. Vamos fazer a dos amigos, eu disse, firme. Ele assentiu e girou por instinto, reunindo uma nova constelação de pessoas que haviam escolhido estar ali. Tiramos os retratos e, por um minuto, a luz estava tão limpa que quase apagou o hematoma que crescia no meu peito. A cerimonialista me encontrou novamente. Ainda podemos mover as cadeiras para a pista de dança, ela ofereceu. Menos espaço negativo na foto aberta. Mantenha-as, eu disse. Ela me estudou. Elas estarão no álbum, ela avisou. Ótimo, eu disse. Deixe que estejam. No bar, um amigo da faculdade bateu no meu ombro e sorriu. Me dá o microfone, disse ele. Deixa eu zoar os que não vieram. Ele tinha boas intenções. Ele queria me proteger da maneira como homens protegem uns aos outros, com piadas e barulho. Imaginei o vídeo vivendo para sempre. Uma piada da qual eu riria hoje e odiaria na próxima semana. Estou bem, eu disse a ele. Conte uma história sobre como eu errei a contagem durante a primeira dança. Essa é verdadeira. Ele riu e foi trabalhar. Mais tarde, entrei na suíte da noiva vazia para respirar. A caixa de veludo estava onde eu a deixei, pesada como uma mentira. Eu a virei na mão e a coloquei de volta. Meu telefone vibrou novamente, um tom diferente, o número do meu pai. Sua mensagem de voz chegou logo após a da minha mãe. Evandro. Ele começou usando o tom que só usava quando estava decepcionado comigo. Ignorar sua família em uma noite como esta é infantil. Seja homem e ligue para sua mãe. Faça-lhe a coisa certa. Eu olhei para o padrão perfeito do tapete e deixei as palavras ficarem sem bateria. Infantil. Seja homem. Faça-me a coisa certa. Pensei na linha do tempo, em nosso convite, em como eu facilitei para que todos nos encontrassem, em como minha irmã havia distribuído Save the Dates em papel dourado
para um evento marcado depois do meu. E de alguma forma, eu me tornei o sabotador. Pensei na maneira como as histórias são reescritas em tempo real e como você pode gritar contra o edição ou documentar o corte. Eu escolhi a segunda opção. Andei pelo corredor de serviço em direção à cozinha, o ar frio encontrando o calor dos fornos. Coloquei meu telefone em um balcão de aço inoxidável, virado para baixo, do jeito que se coloca algo adormecido na cama. O som de notificação disparou novamente, através da porta, um ping suave e agudo, sob a batida do DJ e o tilintar dos copos. Contei minhas respirações como ondas. Inspira em 4, segura 4, expira em 6. Quando voltei para a recepção, Heloísa estava esperando com a mão estendida e um olhar que dizia que a noite ainda era nossa, se quiséssemos. Nós a pegamos. Meu telefone continuou vibrando em algum lugar atrás da música. O som da emergência de outra pessoa batendo à porta. Eu deixei bater. O lobby do elevador do lado de fora do salão de festas estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo da música distante. Encostei-me na parede, ainda de smoking, a gravata frouxa no pescoço, quando meu telefone vibrou novamente. Desta vez, não era outra chamada perdida, mas uma mensagem de Juliana, minha prima. Você não vai acreditar nisso, ela escreveu, e anexou uma única foto. Eu toquei para abrir e senti o chão inclinar. Amanda estava no centro de um salão de festas lotado, uma taça de espumante em uma mão, o colar de casamento da minha avó Helena em volta do pescoço. O mesmo colar que minha mãe havia jurado estar danificado demais para ser consertado. Atrás dela, Tiago Rolim, meu melhor amigo de infância, aquele que deveria estar ao meu lado no altar, sorria de smoking, o copo erguido como se fosse para um brinde. Por um segundo, eu não consegui respirar. A luz do lustre na foto brilhava nos diamantes. A mesma luz que eu imaginei caindo sobre a clavícula de Heloísa. Minha avó o havia prometido a mim quando eu tinha 19 anos. Sua voz suave, mas firme. Para a mulher com quem você se casar, Evandro, certifique-se de que ela o use no dia do seu casamento. Ela tinha até escrito isso em seu testamento. Voltei para a suíte onde Heloísa já estava sem os saltos, sentada na penteadeira. Eu mostrei a ela a foto. Sua expressão não mudou imediatamente. Ela apenas olhou para a tela, traçando o contorno do colar com o dedo. Ela te disse que estava danificado, disse ela, baixinho. Sua mãe olhou nos seus olhos e mentiu. Eu assenti, as palavras grossas na minha garganta. Isso não é apenas uma mentira, acrescentou Heloísa, sua voz endurecendo. Isso é roubo. Algo dentro de mim se encaixou, frio e preciso. Abri meu notebook, rolei por pastas antigas até encontrar uma chamada legal, família, um sótão digital de papéis esquecidos. Anos atrás, quando ajudei minha avó a registrar seus documentos em cartório, eu havia digitalizado tudo por segurança. E lá estava, a cláusula em preto e branco. Deixo meu colar de casamento para meu neto, Evandro Soares Mendes, para ser entregue à sua noiva no dia de seu casamento. Sem ambiguidade, sem condição. Minha mãe não tinha apenas ignorado isso, ela havia passado por cima. Recostei-me e olhei para a tela, a luz azul pintando as paredes do quarto do hotel. Eu quase podia ouvir a risada da minha avó, fraca e consciente, como se ela esperasse por isso. Eu não entrei em fúria. Eu não liguei. Eu nem mandei mensagem. Pela primeira vez na vida, nomeei o que eles haviam feito em voz alta, apenas para o quarto vazio. Gaslighting. Esse era o padrão deles. Torcer a verdade até parecer que a culpa era minha por me importar. Heloísa me observava em silêncio, a mão no meu ombro. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu olhei para a pasta agora aberta no meu desktop e disse:
Não esta noite. Quando ela finalmente adormeceu, sentei-me na pequena escrivaninha perto da janela e comecei a organizar. Salvei a foto que Juliana havia enviado, verifiquei seus metadados. O telefone de Juliana havia registrado às 21h42, horário de Búzios, exatamente durante a primeira dança no meu próprio casamento. Carimbo de data, hora perfeito. Carreguei tudo para o meu drive, fiz backup em um HD externo e, em seguida, novamente, na nuvem. Criei uma nova subpasta dentro daquela que havia começado mais cedo naquela noite, nomeando-a para depois. Herança. Cada som no hotel parecia mais alto. O clique da ventilação, o zumbido do tráfego lá embaixo. Coloquei o notebook em modo de espera, observei a tela escurecer e olhei para o relógio. 00:30. Um novo dia. O fim da crença de que isso era um acidente. O começo de algo deliberado. Eu sussurrei no silêncio, metade para mim, metade para a memória da minha avó. Você confiou em mim para protegê-lo. Eu vou. A manhã em Gramado raiou com aquela luz limpa e fria que o ar da serra só oferece depois da chuva. Da janela do meu escritório, o lago parecia vidro martelado, e a cidade ainda estava acordando. Abri a caixa de veludo, ainda vazia, e a coloquei ao lado de uma foto emoldurada da minha avó, Helena. Aquela tirada em seu 5º aniversário de casamento, com a mão apoiada sobre o colar. Eu disse a ela, silenciosamente, que o traria para casa da maneira certa, sem gritar, sem implorar, mas com provas. Alguns dias depois, enviei a foto e o testamento digitalizado para Arthur Reis, um velho amigo da Faculdade de Direito. Ele me ligou de volta em menos de 1 hora, sua voz baixa e direta. Se houver um formulário de liberação temporária ou qualquer reconhecimento por escrito de que ela o pegou emprestado, disse ele, você tem o direito legal de exigir sua devolução. Agradeci e prometi que iria procurar. Naquela noite, acessei os arquivos do cartório de São Paulo. Minha mãe sempre fora meticulosa com a papelada. Ela confiava mais em sistemas do que em pessoas. Através do banco de dados público do cartório, encontrei seu registro sob Regina Mendes. A maior parte era rotina. Transferências de propriedade, atualizações de fundos, até que cheguei a um documento rotulado Liberação de custódia de herança, 15 de junho. Meu pulso acelerou. A linha estava fraca, mas legível. Liberação temporária. Colar de Helena Mendes para Amanda Mendes. Assinado Regina Mendes. Inclinei-me para mais perto da tela, o brilho aguçando cada palavra. Liguei para Juliana imediatamente. Você ainda tem aquele arquivo que mencionou, do inventário da vovó? Houve uma pausa na linha, do tipo que lhe diz que alguém está verificando, por cima do ombro, antes de falar. Sim, disse ela. É uma cópia digitalizada. Tia Regina me pediu para arquivá-lo na época, mas guardei uma para mim. A data diz 15 de junho. Você pode me mandar? Por favor, eu disse. Ela enviou em minutos. O nome do arquivo apareceu na minha área de trabalho. Liberacal Temp Eranca Amanda, PDF. Eu o abri e lá estava. A mesma assinatura, ousada e em laço. Abaixo dela, o campo de testemunha deixado em branco. Uma arrogância silenciosa. Mas o que me fez parar não foi o conteúdo. Foram os metadados. O campo digitalizado por listava o nome de usuário. Amanda Mendes. Ela havia digitalizado seu próprio roubo. Imprimi 3 cópias, rotulei, datei e guardei cada uma em um local diferente. Uma no cofre do meu escritório, uma em um cofre em casa, uma criptografada na nuvem. O processo me acalmou mais
do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia. Isso não era vingança. Era arquitetura. Eu estava construindo um registro que ninguém poderia apagar. Mais tarde, naquela semana, encontrei Arthur para um café em São Paulo. Ele leu as páginas e ergueu os olhos. Isto é incontestável, disse ele. Não haja ainda. O timing é importante, mas guarde todas as versões e todos os recibos. Eu assenti, já sabendo o que isso significava. Passei a maior parte da minha vida reagindo, defendendo, explicando, tentando reconquistar uma versão de família que só existia nas histórias deles. Eu não estava mais reagindo. Eu estava documentando. Naquela noite, de volta à minha casa em Gramado, trabalhei com as luzes apagadas, apenas o abajur da escrivaninha aceso. A cidade lá fora estava escura, o tipo de quietude que parece permissão. Criei uma nova nota no topo da minha pasta de projeto e a intitulei 15 de junho, o plano. No corpo da nota, digitei devagar, deliberadamente. Não é vingança, apenas restituição. A justiça precisa de uma audiência. Na manhã seguinte, entrei no meu escritório, coloquei a caixa de veludo de volta ao lado da foto da minha avó e fechei a tampa. Pela primeira vez, desde o casamento, eu me senti estável. Minha raiva agora tinha forma, arestas, propósito. Eu não precisava da culpa deles. Eu tinha suas assinaturas. Eu não precisava de confronto. Eu tinha evidências que falavam por si. Lá fora, a luz subia pelas torres de vidro do outro lado da rua, refletindo na água, até que toda a rua e a cidade parecia acordada. Desliguei meu telefone, abri meu notebook e comecei a escrever o rascunho de uma carta que eu sabia que um dia enviaria. A primeira vez que ouvi mencionarem o casamento de Amanda foi em um gala de caridade em São Paulo, 3 meses antes do calor do verão varrer. Trancoso. O salão de festas estava cheio de risadas ensaiadas e taças tilintando. O tipo de noite que as pessoas frequentam apenas para serem vistas. Eu estava lá, em nome da fundação que administrava, perto da mesa do leilão silencioso, quando uma mulher em um vestido prateado começou a falar com o anfitrião sobre um enorme casamento no litoral que ela estava organizando. O nome dela era Simone Tavares, uma organizadora de eventos de alto nível, reputação impecável, alguém que falava em números e visões. Ela não me reconheceu quando disse o nome da noiva. Amanda Mendes. A família tem raízes tradicionais paulistas. Vai ser um evento enorme na Vila Montebello em Trancoso. Um fim de semana inteiro de festa. Eu sorri do jeito que aprendi. Pequeno, educado, sem entregar nada. Isso parece extraordinário, eu disse. Você deve estar coordenando uma lista de convidados. E tanto. Simone se iluminou, ansiosa para compartilhar. Ela me falou sobre as orquídeas importadas, o quarteto de cordas, o vinho personalizado enviado da França. A família é muito focada na tradição, ela acrescentou. Eles querem honrar a memória da avó em todo o tema. Eu quase ri, mas minha garganta permaneceu quieta. Tradição. Memória da avó. O colar de Helena Mendes brilhando sob o sol baiano. Deixei-a falar, balançando a cabeça nos momentos certos. Uma semana depois, enviei uma nota manuscrita e uma doação da minha empresa para o patrocinador principal do evento, que por acaso incluía Horácio Montebello, o proprietário da própria vila. Horácio respondeu, convidando-me a visitá-lo se eu estivesse pela Bahia. Sua carta era antiquada, em relevo, e carregava o tom sutil de um homem que valorizava a linhagem. Lembrei-me do nome dele nos papéis da minha avó. Ele havia sido uma das testemunhas do testamento dela. A simetria parecia perfeita demais para ser coincidência. Em São Paulo, durante outro jantar de networking, conheci Clara Campos,
uma jornalista de estilo de vida, conhecida por expor as fraturas por trás de fachadas brilhantes. Ela havia escrito sobre famílias poderosas e escândalos de filantropia, sempre com precisão e empatia. Quando ela perguntou o que eu fazia, eu disse: investimentos imobiliários. Mas ultimamente tenho estado curioso sobre histórias, especialmente quando heranças de família acabam nas mãos erradas. Suas sobrancelhas se ergueram levemente, sentindo mais por baixo da frase. Isso parece o tipo de coisa sobre a qual as pessoas só falam depois que tudo desmorona, disse ela. Eu respondi: talvez eu lhe conte quando estiver pronto para ser contado. Naquela noite, no meu escritório, em Gramado, espalhei cada cartão, carta e nota sobre a mesa, como um detetive montando um caso. O cartão de visita de Simone, o convite de Horácio, o contato de Clara. Mapeei a linha do tempo do casamento contra o documento que rotulei como 15 de junho. O plano. 3 anos, exatamente no mesmo dia da minha própria cerimônia. Achei isso poético, de uma forma que só o destino poderia projetar. Quando liguei para Arthur, ele não precisou que eu explicasse muito. Você está pronto para entrar com a ação? Ele perguntou. Ainda não, eu disse. Eu quero que seja feito quando for impossível de abafar. Ela está fazendo deste casamento um monumento à mentira. Eu farei dele o momento em que a verdade entra. Ele não discutiu. Advogados respeitam mais a paciência do que a fúria. Os dias passaram e as peças continuaram se encaixando. Clara ligou para me dizer que havia verificado os registros públicos de herança. A transferência desse colar nunca foi registrada, disse ela. Legalmente, ainda está em seu nome. Enquanto isso, Juliana enviou uma mensagem dizendo que ouviu minha mãe se gabando de que o casamento de Amanda foi parcialmente financiado com o dinheiro do fundo memorial da vovó. Dinheiro que era destinado a bolsas de estudo, não a festas. Eu olhei para aquelas palavras na minha tela por um longo tempo. Elas não tinham tirado apenas o que era meu, mas o que era destinado a estranhos que nunca saberiam o nome Mendes. Naquela noite, prendi tudo no meu quadro de cortiça. Datas, conexões, recibos. A teia brilhava sob a luz do abajur. A partir daquele momento, não era uma briga. Era uma coreografia. Adicionei mais uma nota ao plano, na parte inferior da página. 15 de junho, 15h15. Quando a cerimônia começar, a justiça chegará na hora certa. O dia do casamento de Amanda estava quente e pesado com o ar da Bahia. Do meu escritório em casa, em Gramado, eu podia ver a neblina se dissipando do lago, o contorno fraco dos barcos pedalinhos na água. Meu telefone vibrou exatamente às 15h. Uma mensagem de texto de Arthur. A caminho da Vila Montebello. Eu servi um café e sentei-me perto da janela. A pasta rotulada, herança, prova legal, aberta ao meu lado. 15 minutos depois, outra mensagem chegou. Carta entregue. Eu quase conseguia visualizar. A mansão de colunas brancas, a longa entrada ladeada por buganvílias, o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado contra os vestidos de seda. Lá dentro, Arthur teria encontrado Simone e Horácio perto do hall de entrada. Ele lhes entregaria um envelope lacrado, marcado exigência de devolução de propriedade. Dentro estavam cópias do testamento, a liberação temporária autenticada em cartório e uma nota curta esclarecendo que a posse do colar constituía uma violação legal da lei de herança. Juliana me mandava mensagens enrajadas, cada uma janela para o caos. Mãe, está aqui. Ela está dizendo que é um mal-entendido. Horácio está lendo o documento. Ele está pálido. Simone acabou de chamar a noiva para a sala ao lado. Amanda está gritando.
Recostei-me na cadeira, todos os sentidos alertas, mas distante, como se estivesse ouvindo uma gravação antiga em vez de uma transmissão ao vivo. Arthur ligou logo depois. Sua mãe tentou dispensar como assunto de família, disse ele. Mas Montebello a lembrou que exibir propriedade disputada poderia anular o seguro do evento dele. Eles estão removendo o colar agora. Através do receptor, eu podia ouvir uma comoção distante, portas se abrindo, alguém chorando, a voz de um homem tentando acalmar. Minutos depois, as mensagens de Juliana continuaram chegando. Eles tiraram dela. O fotógrafo parou as fotos das joias. Mamãe está gritando com o papai. Amanda está culpando ela. Outro ping. Os convidados estão cochichando. Algo está errado com o colar da noiva. Verifiquei a hora. 15h17. Anotei ao lado das palavras. Execução concluída. Eu não sorri. A satisfação que eu esperava não chegou. Apenas uma quietude que parecia conquistada. Abri meu notebook e enviei uma mensagem curta para Clara. Você talvez queira checar as colunas sociais de Salvador amanhã de manhã. Ela respondeu instantaneamente, já redigindo. Será publicado ao amanhecer. Imaginei a cena a quilômetros de distância. O mesmo tipo de cadeiras, o mesmo tipo de flashes de câmera que haviam preenchido meu casamento em Búzios. Exceto que desta vez não era eu quem estava faltando no quadro. Eram eles. Fora da minha janela, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, batendo contra o vidro. Fechei meu telefone, deixei minha caneca de lado e observei o lago escurecer. Não havia vitória nisso. Não de verdade. Apenas equilíbrio. A balança havia voltado para onde pertencia. Eu sussurrei no silêncio. Eles não vieram ao meu casamento, mas hoje a justiça compareceu ao deles. As luzes da cidade começaram a brilhar contra o pavimento molhado, reflexos se estendendo pela água, como o eco de algo há muito esperado. Apaguei o abajur, deixando a chuva engolir o último resquício de luz do dia, e pela primeira vez, desde aquela fileira vazia de cadeiras em Búzios, senti que podia finalmente respirar. A chuva não parou desde o amanhecer. Gramado estava cinzenta e silenciosa, o tipo de manhã que tornava cada som deliberado. Acordei com um cheiro de café vindo da cozinha. Heloísa estava parada perto do balcão, ainda de roupão, segurando um jornal dobrado ao meio. Quando ela se virou, eu vi meu nome na primeira página. A Gazeta da Sociedade, disse ela suavemente. O artigo da Clara saiu esta manhã. Sentei-me à mesa, a superfície fria sob minhas palmas. A manchete se estendia pelo topo em letras limpas. A herança desaparecida. A verdade por trás do casamento, Mendes. Abaixo, uma foto de Amanda em seu vestido. O colar visível logo acima da gola de renda. Eu li cada palavra, linha por linha. O tom de Clara era medido, cirúrgico. Ela descreveu a descoberta da liberação temporária forjada, a declaração oficial da testemunha Horácio Montebello e o trecho do testamento da minha avó. Ao meu neto, Evandro Soares Mendes, para ser entregue à sua noiva no dia de seu casamento. E então, no parágrafo final, as palavras que pareciam fechar um ciclo de 3 anos. O colar agora repousa com seu legítimo proprietário, Evandro Soares Mendes. Eu olhei para o jornal por um tempo antes de dobrá-lo novamente. O sentimento que veio não foi de triunfo. Foi de leveza, do tipo que se segue depois que você segura algo pesado por tempo demais e, finalmente, o coloca no chão. Heloísa serviu café na minha xícara, sua mão roçando a minha. Você está bem? Ela perguntou. Eu assenti. Melhor do que estive em anos. O telefone começou a vibrar no balcão. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Tiago, depois Amanda. Deixei todos irem para a caixa postal.
A mensagem de Juliana veio em seguida. Eles estão desmoronando. Amanda está sendo massacrada online. Mamãe está culpando a si o papai. Papai está culpando a sua mamãe. Eles dizem que a culpa é sua por não resolver isso discretamente. Eu quase ri. Discretamente era o que eles exigiram a minha vida inteira, e foi a discrição que os desfez. Abri a caixa de veludo sobre a mesa. O colar repousava lá dentro, limpo e imóvel. A luz da manhã capturou suas facetas, espalhando reflexos suaves na parede. Heloísa encostou-se no balcão, observando-me. "O que você vai fazer com ele agora?" Ela perguntou. Eu passei o polegar sobre o fecho. "Guardar", eu disse. "Não pelo seu valor, pela promessa." O mundo, fora daquela cozinha, parecia zumbir com as consequências. À tarde, a onda havia alcançado todos os cantos do círculo social de Salvador e São Paulo. Os Mendes foram retirados da lista de doadores da Fundação de Saúde do Estado. O patrocínio de casamento de Amanda desapareceu antes do fim da semana. O consórcio de investimentos de Tiago anunciou sua remoção devido a questões de integridade. O que havia começado como um segredo de família havia se transformado em um espelho público, e eles não podiam mais escolher em qual reflexo acreditar. Naquela noite, um e-mail de Horácio Montebello chegou. "Senhor Mendes", dizia, "tive a honra de conhecer sua avó. Ela falava frequentemente sobre seu senso de justiça. Onde quer que ela esteja, acredito que ela está orgulhosa hoje." Eu li 2 vezes, depois imprimi e guardei na mesma gaveta do jornal. Uma segunda mensagem se seguiu, mais curta desta vez, do meu pai. "Nunca mais entre em contato conosco." Eu olhei para aquilo por um longo momento, e então deletei. Pareceu menos uma rejeição e mais uma permissão. Coloquei o artigo dobrado ao lado da caixa de veludo. Heloísa veio ficar ao meu lado, descansando a cabeça no meu ombro. "Você não apenas os fez encarar a verdade", disse ela baixinho. "Você tornou a verdade inegável." Lá fora, a chuva diminuiu para uma névoa. Pela janela da cozinha, as nuvens começaram a se abrir. Raios de luz deslizando através delas. Heloísa ergueu os olhos. "Você está bem agora?" Ela perguntou de novo. "Agora", eu disse. "Eu estou." Minha voz estava firme, inabalável. A tempestade havia passado. O inverno havia retornado agramado. Um inverno tranquilo, desta vez. A neve caía, limpa e devagar, cobrindo a margem do Lago de Branco. Heloísa e eu entramos no pequeno restaurante, perto da água, para o nosso jantar de 4º aniversário. A recepcionista nos levou a uma mesa de canto, perto da janela, 2 velas bruxuleando entre nós. Sem câmeras, sem multidões, apenas calor e o zumbido constante da conversa ao nosso redor. Quando Heloísa tirou o casaco, o colar capturou a luz. As pedras vivas novamente, depois de tantos anos escondidas em gavetas. Pela primeira vez desde o nosso casamento, ela o usava sem hesitação. Alguns clientes notaram. Sussurros passaram como vento suave. Alguns o reconheceram do artigo. Eu sorri e não me importei. "Finalmente está onde pertence", disse Heloísa. "Não apenas ele", respondi. "Eu também." Depois do jantar, caminhamos pelo pier, nossa respiração se transformando em névoa. Flocos de neve flutuavam sobre a água escura. Contei a ela sobre a carta que assinei no início daquela semana, estabelecendo a Fundação de Bolsas Helena Mendes, financiada por parte dos bens recuperados do espólio. "Vai para estudantes de serviço social", eu disse. "Pessoas que querem reparar o que as famílias quebram." Ela apertou minha mão.
Isso soa exatamente como ela. Em casa, mais tarde naquela noite, abri uma carta de Juliana. Ela havia se mudado para Curitiba. Cortou os laços com o resto Erestoguiseis. Sua caligrafia estava mais firme do que eu me lembrava. Você fez a coisa certa, ela escreveu. A verdade vale mais que o sangue, quando o sangue mente. Dobrei a carta e a coloquei ao lado da caixa. A neve engrossava lá fora, a cidade brilhando sob as luzes da rua. Peguei nosso antigo álbum de casamento, virando as páginas lentamente até chegar à foto das 4 fileiras vazias, rotuladas, Família Mendes. As cadeiras estavam em perfeita simetria, intocada, esperando. Eu não as editei. Eu adicionei uma legenda abaixo da foto. Assentos reservados para aqueles que escolheram a ausência. Heloísa se aproximou com um cobertor e sentou-se ao meu lado. Você nunca apagou essa foto, disse ela. Eu não conseguiria, respondi. É a verdade, e a verdade não me envergonha mais. Uma batida suave na porta nos assustou. O carteiro havia deixado um pequeno envelope na soleira. Dentro, uma carta de Arthur. Caso encerrado, dizia. Todos os fundos retirados da conta memorial de Helena foram restaurados. A fundação está legalmente protegida. Parabéns. Outro envelope se seguiu. Um cartão manuscrito de Horácio Montebello. Nossa vila está aberta para sediar qualquer evento de caridade para sua fundação, sem custos. Considere uma homenagem à graça de Helena. Coloquei ambas as cartas na mesma gaveta que as outras, aquela onde eu guardava a caixa, o jornal e a foto. A gaveta não parecia mais um cofre, parecia um encerramento. Mais tarde, enquanto a noite se aprofundava, ficamos perto da janela, observando a neve se acumular no deck. Heloísa encostou a cabeça no meu ombro. Você ainda pensa neles? Ela perguntou. Às vezes, eu disse, mas apenas como parte de uma história que terminou. Em algum lugar ao longe, os sinos da igreja marcavam a hora. A casa estava quieta, exceto pelo som da neve contra o vidro. Pensei nos assentos vazios novamente, aqueles que eles deixaram para me punir, para provar que eu não importava. Mas aqueles assentos me deram algo que eles nunca pretenderam. Espaço. Espaço para crescer, para escolher, para respirar. Eles deixaram aquelas cadeiras vazias, murmurei, pensando que isso me machucaria. Mas o vazio pode ser bonito. Ele deixa espaço para a sua verdade. Lá fora, a neve continuava caindo, suave e interminável, apagando todas as linhas, exceto aquelas que valiam a pena lembrar. E pela primeira vez, desde aquele longo verão em Búzios, eu senti paz. Não porque eles se foram, mas porque eu finalmente fiquei. Quando olho para trás agora, não é a traição que eu lembro. É o silêncio que veio depois, o tipo que não dói mais. Apenas paz. Eu aprendi que a justiça nem sempre ruge em tribunais ou manchetes. Às vezes, ela se senta silenciosamente à sua mesa da cozinha, tomando café ao lado da pessoa que nunca saiu do seu lado. Parei de esperar por desculpas que nunca viriam. Em vez disso, construí algo duradouro com o que eles quebraram. Uma fundação, uma promessa, uma vida que não precisa mais da aprovação de Issasaís para ser inteira. Se você já foi deixado de fora, se mentiram para você, ou se foi feito para se sentir invisível pelas pessoas que deveriam tê-lo protegido, ouça isto. Sua história não acabou. Às vezes, perdê-los é o começo de encontrar a si mesmo. Antes de rolar a tela, me diga. Você já teve que reconstruir sua vida depois que alguém que você amava tentou te apagar? Comente, continuo de pé, se você está comigo, ou compartilhe de onde você está assistindo. Eu leio cada um, porque a conexão é o que transforma histórias em força.
E se esta história falou com você, clique em inscrever-se. Isso me ajuda a continuar compartilhando a verdade.